Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho da história do patriarca Jacó, um dos patriarcas do povo de Israel. Jacó, ele, assim que o seu pai morreu, ele foi morar com os parentes de sua mãe, devido a um problema familiar entre ele e o irmão. Ele vai morar numa terra distante e lá ele encontra o seu tio, chamado Labão. Ele começa a trabalhar com seu tio e aí ele se casa, né, com uma de suas primas, chamada Lia, e depois de um tempo ele se casa também com Raquel. E nunca foi uma relação boa que eles tiveram, uma relação difícil, de tensão, e principalmente na questão trabalhista. Porque Labão era muito esperto, muito malandro nos seus negócios e sempre queria se dar bem em relação a Jacó. Eu vou ler um texto aqui na Bíblia e você pode ler aí na sua Bíblia também, que se encontra em Gênesis, no capítulo 31. Eu vou ler aí do verso 6 em diante. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura. E a minha leitura será feita na Bíblia da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que diz assim, Jacó falando com suas esposas: Tenho reparado que o pai de vocês já não se mostra tão meu amigo como antes, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Repara essa frase. Vocês sabem muito bem que tenho me esforçado muito para o pai de vocês. Tenho trabalhado muito para ele. Quando ele dizia: os cabritos com manchas serão o seu salário, aí as fêmeas tinham crias manchadas. E quando ele dizia: os cabritos listados serão o seu salário, aí as crias saíam todas listadas. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Um dia, quando os animais estavam no tempo do cruzamento, eu tive um sonho. Eu vi que os bodes que cobriam as fêmeas eram listados, malhados e manchados. O anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi: aqui estou. Então ele continuou: veja, todos os bodes estão cruzando, são listados, malhados e manchados. Eu estou fazendo com que isso aconteça, porque tenho visto o que Labão está fazendo com você. Eu sou Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra, um altar, derramando azeite sobre ela, e onde você me fez uma promessa. Agora prepare-se, saia desta terra e volte para a terra onde você nasceu. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que Jacó estava vivendo num ambiente de crise, longe da família, com um homem que o enrolava. O seu sogro era um enrolão, né? Ou seja, era uma pessoa que mentia, que enganava, né? Tinha essa falha de caráter. Mas a primeira coisa em tempo de crise que Jacó declara é que, mesmo em meio a todas as dificuldades, ele enxergava a presença de Deus com ele. Por isso ele estava suportando tudo aquilo. E é essa a razão porque eu e você podemos suportar toda esta pressão que está sobre nós nesse momento de crise, de pandemia, de vírus, de morte, de dificuldades financeiras, de problemas familiares, de crises que antes eram diminutas por causa do distanciamento, mas agora que as pessoas estão convivendo, elas se apresentam mais fortes.
Tudo isso estava acontecendo na vida de Jacó, mas ele diz: Deus tem estado comigo. A segunda coisa que a gente percebe é que Jacó não era um homem de ficar de braços cruzados. Ele diz: olha, eu tenho me esforçado muito, eu tenho trabalhado muito para o pai de vocês. Ou seja, era um homem que era dedicado. O que estava ao seu alcance, ele fazia. Às vezes o pessoal reclama: que o meu salário vai ter uma... Jacó teve o seu salário alterado 10 vezes, sempre no intuito de prejudicá-lo. Eu acho que esse exemplo de Labão, né, parece na presença de muitos políticos de hoje, né, que sempre querem prejudicar os trabalhadores. Mas repara que mesmo em meio a essa injustiça, ele continuou se esforçando e Deus continuou o abençoando. E acontece algo sobrenatural, como é a vida de um cristão. Um cristão não tem o direito de falar mais, olha, materialmente pensando, não, ele não é, ele é um ser, ele é um cidadão do céu, ele é um cidadão espiritual. Então ele tem que pensar e olhar as coisas de forma espiritual. Ainda como já disse anteriormente em algumas gravações, que o mundo espiritual tem consequências materiais, mas ele olha primeiro com os olhos espirituais. O que acontece então? Labão dizia para Jacó: o seu salário vão ser os cabritos com manchas. E aí Deus ia lá e fazia com que, na época que os animais iam ter iam cruzar, estavam no cio, né, havia os bodes listrados que cruzavam, e aí nasciam exatamente aquele que era o salário de Jacó. E isso dizia: então olha, agora não vai ser mais os listrados, vão ser os manchados. E aí Deus foi agindo. E o anjo de Deus, ele diz: olha, eu vi o que você estava passando, eu vi tudo o que estava acontecendo, fui eu que fiz os bodes listrados cobrirem as ovelhas naquele período, fui eu que fiz com que o seu salário em tempo de crise viesse a ser suficiente para você. E tirei do opressor para dar a você, Jacó. Porque eu sou Deus a quem você fez uma promessa. Olha, queridos, que coisa impressionante. Como Deus, em tempo de crise, fez com que Jacó encontrasse um meio de ser próspero. Ou seja, ele se esforçou, ele trabalhou, e aí ele encontrou, pela direção de Deus, meios que fossem justos. Deus propiciou a ele uma mudança. E olha, a crise, ela é algo que nos favorece a entender as mudanças que Deus está fazendo no nosso tempo. Então, aquilo que fazíamos tradicionalmente, agora já não vamos fazer mais. Mas Deus está conosco, Deus vai abençoar o seu esforço, o seu trabalho. Olha, se disser agora vai ser dessa forma, então vai ser dessa forma que Deus vai te abençoar. E isso vai acontecer não só no que diz respeito a salário, a ganho, não. Nós temos que estar propício às coisas novas em tempos de crise, e Deus vai trazer o novo para nós. E Deus vai fazer o mesmo, vai abençoar os relacionamentos na casa, vai abençoar você aí na sua vida acadêmica, você que está aí estudando via internet, para você que está fazendo o home office, você que está trabalhando em casa. Deus vai criar os meios. Mas eu estou doente, Deus vai cuidar de você. Deus é o Deus que não só cuida da nossa vida financeira, Ele cuida da nossa saúde, Ele cuida da nossa família, mas olha, primeiro eu tenho que andar com Ele,
eu tenho que reconhecê-lo nos momentos de dificuldade, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me envolver e estar com Ele a cada minuto, a cada instante. E aí Deus disse: prepare-se para sair dessa terra. Ou seja, você não vai sair de qualquer forma dessa crise. Não, prepare-se. Eu tenho dito, essa crise ela é um momento de preparação para a igreja. Prepare-se, porque você vai voltar a ter uma vida diferente, melhor, aonde eu vou colocar você. Então, povo de Deus, irmãos queridos, amigos, nós temos que nos preparar com base na direção de Deus. Deus disse para Jacó: eu estou fazendo com que isso aconteça, porque sei que Labão está fazendo com você. Deus sabe o que essa crise está fazendo conosco. E Ele quem vai mudar a minha e a sua vida. É Ele quem vai mexer de forma sobrenatural nos acontecimentos. Até lá, nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele. Até lá, nós temos que crer. Até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar ajudando. Ainda que esse mundo e que as pessoas queiram te prejudicar e que arquitetem esquemas para lhe prejudicar, para lhe pressionar, Deus está vendo e Deus vai fazer você prosperar até dentro desses esquemas malignos contra você, para te derrubar, para te fazer mal. Labão armou todos os esquemas possíveis, com chance de quase 100% de que Jacó se prejudicasse. Mas Deus desbaratou os planos do inimigo e fez com que Jacó fosse próspero em todas as situações de crise. Deus cuidou de Jacó, Deus vai cuidar de você. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o meu e o seu Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo é que está avante disso tudo. Ele domina sobre todas as coisas. Fique firme, não se desespere, se esforce. Deus vai abençoar você. Deus já está abençoando você. E esse ano é um ano de preparação para sairmos para algo muito melhor que Deus tem para nós. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique em paz. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.